Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações. Olá, boa tarde com Jesus, e nós estamos iniciando a primeira edição de um novo programa aqui na nossa TV Web Repórter, intitulado Eco Missionário, porque a nossa missão é falar da Palavra de Deus. São 13 horas e 26 minutos neste domingo de Páscoa. Quem quiser pode também compartilhar o nosso programa Eco Missionário. É para ecoar mesmo a Palavra de Deus. São 13 horas e 27 minutos e hoje nós vamos abordar um tema bem significativo para que você possa acompanhar através também de algumas leituras bíblicas que nós vamos fazer aqui no nosso programa de hoje. Muito bem? Quero mandar um abraço a todos que estão sintonizando neste momento a TV Web Repórter aqui do município de Cruzeiro. Segundo a própria Bíblia, várias situações mostram que nem todo mundo, nem todos nós iremos ter a oportunidade de entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus. A Bíblia, meus irmãos, diz que somente os salvos vão entrar no reino de Deus. Amém? Deus nos ama? Sim. Deus quer que todos nós sejamos salvos? Sim. Mas há algo que obstaculiza isso. Há algo que impede essa salvação de todos. E esse algo, meus irmãos, se chama pecado. É justamente o pecado que acaba nos separando de Deus. É o pecado que é o grande vilão em tudo isso, em toda essa nossa trajetória. Por isso, meus irmãos, Deus enviou Jesus naquele tempo para que Ele pudesse pagar por todos os nossos pecados. E ainda assim, nós continuamos a cometer pecados. A palavra de Deus, ela diz que quem rejeita Jesus e morre em seus pecados, não irá para o céu. Às vezes muitas pessoas indagam, não, mas Deus é Deus do amor. Quando nós morrermos, Deus vai perdoar todos os nossos pecados e todos vão poder viver na glória. Mesmo aqueles que foram ruins aqui na terra, quando viveram e conviveram neste mundo, vão ser salvos. Deus vai dar essa segunda oportunidade. Não vai não. Não vai acontecer isso não. De forma alguma, segundo a Bíblia, Deus, mesmo contra a vontade dele, Deus infelizmente não vai permitir que mesmo em situações de pecado, muitos seres humanos possam conhecer a sua glória. Por isso que Ele dá a oportunidade de todos os dias milhares de pessoas pregarem a palavra, pastores, diáconos, presbíteros, membros de igreja, voluntários, missionários, para que você entenda que nós temos pouquíssimo tempo para aceitarmos Jesus como nosso único Salvador. Porque depois que morrerem, a gente não adianta mais nada. Lá em 1 Coríntios, nós podemos estudar agora no capítulo 6, no verso 9 e 11. Vamos aqui
a 1 Coríntios. O que diz a palavra de Deus em relação a isso? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 11. Aleluias. Vamos procurar aqui para mostrar para você a verdade, a base bíblica de tudo, de todos os seus questionamentos, de todas as suas dúvidas, amém? O Eco Missionário está aqui para isso, para mostrar a verdade de Deus. Aqui, meus irmãos, 1 Coríntios 6, 9 e 11, diz a palavra do Senhor nosso Deus, aleluias. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Está aqui o capítulo 6, 1 Coríntios, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí nós vemos aqui, logo no verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. Está aqui no verso 10, 1 Coríntios, capítulo 6, e no verso 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Aleluias. Meus irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira o livro sagrado. E muitas pessoas acabam, às vezes, não tendo acesso, né? Porque deixam para saber da palavra de Deus apenas quando vão à igreja, né? Eu digo aqui, independente da religião, amém? Mas preste bastante atenção. Nós mostramos aí 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9, 10 e 11. E em Apocalipse também você encontra algo que fala sobre isso. Vamos dar uma estudada lá? Rapidinho, vamos lá? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse. Vamos ver o que Deus reserva para nós aqui, nos versos 14 e 15. Bem-aventurados, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Já no verso 15 de Apocalipse 22, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Meus irmãos, se você perceber, a Bíblia nos mostra uma lista de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Está na Bíblia. A gente tem que pregar a palavra conforme ela está na Bíblia. Não adianta passar por cima da verdade. Não há lugar para o pecado no céu. Aleluias. Todos os pecadores estão condenados. Ah, mas o meu pastor disse que não. Meu pastor disse que Deus é amor. E Deus não vai permitir que todos não sejam libertos de qualquer condenação. Então o seu pastor está mentindo para você. Porque Jesus pode nos purificar de todo o pecado, pode. Mas isso acontece quando nós aceitamos
Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Não tem outro meio, meus irmãos. Não tem outro jeito. Mas só para que você entenda, quem são os cães que a Bíblia diz? Você tem essa dúvida? Quem são os cães que a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus? Quando a Bíblia diz isso, ficarão de fora os cães. Meus irmãos, isso significa que os cães são as pessoas imorais. Amém? As pessoas imorais não vão entrar na bem-aventurança eterna. Aleluias. As pessoas imorais não entrarão no reino de Deus, diz a Bíblia. Porque a vida no céu é uma nova vida. Lá é uma nova terra. Amém? É uma vida diferente, renovada, ao lado de Deus. E vai ser uma vida que só vai poder ser desfrutada por aquelas pessoas que têm fé. Por aquelas pessoas que pela fé recebem a Cristo Jesus, aleluias, como seu Senhor, seu único Salvador. Amém? Pelas pessoas que encontram em Jesus, aleluias, o perdão para os seus pecados. Uma pessoa imoral, meus irmãos, é aquela pessoa que não tem pudor. É aquela pessoa que revela imoralidade. É aquela pessoa que está ligada à libertinagem. Compreende? É aquela pessoa que está ligada a obscenidades. Não consegue viver sem isso. E justamente uma pessoa assim, do jeito que está sendo descrita na Bíblia Sagrada como devassa, indecente e desonesta, e muitas vezes esse tipo de pessoa revela, sem dúvida alguma, falta de caráter. É uma pessoa que vive sem regras, uma pessoa que comete atos imorais durante toda a sua vida. E a gente sabe que nem tudo que é imoral é ilegal, tem coisas que são legais, mas são imorais. Então depende muito do discernimento das pessoas quando elas de fato estão na presença de Deus. Amém? Aí tem um outro tipo de pessoa, deixa eu mandar um abraço aqui para Rosilda Silva. Ela diz: "O Anderson, eu e o Itamar desejamos a você e sua família uma feliz Páscoa." Igualmente, Rosilda, um abraço aí para o nosso amigo Itamar de Paula, em Quatis, no interior do estado do Rio de Janeiro, grande radialista, colega nosso de trabalho, né? Um abraço, meu irmão, grande locutor. Márcio Gracinha, olá, feliz Páscoa, manda um abraço aí, amigo, pro pessoal, pro meu amigo da Polícia Civil, Júlio, tá mandado aí, Júlio, um abraço do Márcio Gracinha, pai da Helena. E uma feliz Páscoa também para você e Márcio, para toda a sua família, amigo. Então, minha gente, quando a Bíblia diz também que vão ficar de fora do reino de Deus os feiticeiros, eu sei que tem muita gente que não gosta de abordar isso. Eu sei que tem muitos pastores que não abordam esse tema por medo de perder membros, por medo de estar comprando briga com outras religiões. E não é a nossa intenção, a nossa missão, por isso que o nome do programa se chama Ecomissionário, a nossa missão é falar a verdade. Nós temos que falar a verdade, independente da pessoa achar que é ou não. A verdade bíblica está aqui, tem que ser dita. Então, quando se fala que os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus, o reino de Deus,
O livro sagrado, esse aqui, a Bíblia do Senhor Jesus, a Bíblia do Senhor nosso Deus, é bem clara em relação a isso. O livro sagrado, meus irmãos, está tratando a respeito da feitiçaria. Amém? Da feitiçaria. E quando se posiciona contra todo e qualquer tipo de manifestação espiritualista, a Bíblia quer dizer feitiçaria, macumbaria, candomblé, umbanda, espiritismo, kardecismo. É isso que a Bíblia quer dizer. Parapsicologia, horóscopo, hipnose, tudo isso não agrada a Deus. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia. Mas eu tenho que falar, porque a minha missão é falar da palavra de Deus. E quem tiver ouvido, por favor, que ouça. Quando se fala na prostituição, meus irmãos, quer dizer o quê? A gente tem que entender que Deus tem um desejo, e esse desejo é salvar todas as almas das criaturas que Ele colocou nesse mundo. O desejo de Deus é que nós sejamos puros no aspecto sexual. Amém? A Bíblia, ela diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3, abre aí aspas, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Está lá. Está lá. A palavra de Deus está aqui na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Meus irmãos, Deus oferece salvação. Amém? Deus oferece a todos nós, independente de quem seja, o perdão que nós precisamos e a aceitação quando se está no caminho da prostituição. Não são só mulheres que se prostituem, não, homens também. Homens também. Aqui não estamos falando de prostituta, mas sim de prostituição. Aleluias. Meus irmãos, sempre que a Bíblia fala também sobre essa questão de entrar ou não no reino dos céus, muita gente fala assim, mas ela acaba contrastando, né? Tem um contraste às vezes, porque pessoas que estavam no pecado, prostitutas ou homens que se prostituíram, já foram salvos por Jesus, já foram salvos por Deus. Claro, existe essa garantia bíblica, né? Mas existe um porém. Em Jesus temos uma nova identidade purificada. Quero dizer o seguinte, isso nos livra do pecado. O pecado já não nos define e aí a gente pode vencer o pecado. Então, a partir do momento que a pessoa pecadora, ela abre mão do pecado, ela busca Jesus, se entrega a Jesus, tem a transformação espiritual, se arrepende verdadeiramente de coração dos seus pecados, porque o arrependimento não é só naquele momento a pessoa dizer, olha, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, ponto. Não é só isso. O arrependimento que a Bíblia diz é aquele que você tem que largar todos os pecados, todas as coisas do mundo que levam você a pecar. E é sem dúvida alguma, uma missão difícil, né? Para todos nós. Mas devemos ter consciência. Você precisa ter essa consciência que você não pertence mais às trevas a partir do momento que você busca Jesus. A partir do momento que você entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus. Há um desligamento.
Você deixa de pertencer às trevas. A luz surge na sua vida através da presença do Espírito Santo. É Ele quem vai cuidar de você. É Ele quem vai ajudar você a sair dos vícios do mundo, a sair da escuridão, para que você tenha um caminho certo a seguir e encontre o início de tudo, que é a presença verdadeira de Deus, o reino do Senhor, nosso Deus. Aleluias. Tem também um outro item que eu falei logo no início do programa, que está na Bíblia, a questão da idolatria, meus irmãos. A idolatria na Bíblia, ela é totalmente, energicamente condenada. Tem uma passagem em que o profeta Samuel, ele descreveu muito bem, em ricas palavras, o que vem a ser idolatria. Amém? O profeta Samuel descreveu muito bem o que vem a ser idolatria. O profeta Samuel comparou a idolatria com rebeldia, como pecado da feitiçaria, porque idolatria é pecado de feitiçaria, segundo a Bíblia. E a arrogância é como o mal da idolatria. Meus irmãos, a idolatria é um termo genérico para poder fazer uma referência a qualquer prática de adoração a ídolos. Sejam ídolos religiosos, sejam ídolos do futebol, da música, do cinema, não importa. A palavra de Deus diz que tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria. E se estão assim, são incoerentes com valores, são incoerentes, com as ideias associadas a um Deus que é transcendente, a um Deus que é único. Não existe mais que um Deus. Então, quando a pessoa ela pratica a idolatria, ela ama demais algo do que a Deus. Ela ama o futebol mais do que a Deus. Ela ama Netflix mais do que a Deus. Ela ama a família mais do que a Deus. Ela ama o namorado, o vizinho, a esposa, o esposo mais do que a Deus. Isso é idolatria. Ou ela idolatra estátuas. É idolatria, está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. E a mentira? A mentira também está associada. A palavra de Deus diz que os mentirosos não conhecerão o reino de Deus. Está na Bíblia. A mentira foi o instrumento usado por quem? Quem é o pai da mentira? Deus? Não. É o diabo. A mentira foi como um instrumento, e ainda é um instrumento forte, usado pelo diabo para poder causar várias coisas ruins, dentre as quais a separação entre os seres humanos. Por causa de mentira, pessoas terminam seus casamentos, seus relacionamentos. Por causa de mentira, pessoas perdem emprego. Por causa de mentira, pessoas acabam morrendo. A mentira tem um grande potencial de destruição. E é por esse motivo, em várias situações aqui na Bíblia, em várias ocasiões na Bíblia,
é justamente mencionado isso, que Deus é totalmente contra a mentira, aleluias, e ordena o seu povo a não mentir. Pegue sua Bíblia, por favor, vá em Levítico, no capítulo 19, no verso 11, você verá. Outra situação também é referente aos homicidas, aqueles que tiram a vida de outrem, tiram a vida de outras pessoas. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. A Bíblia diz que o homicídio é um pecado gravíssimo. Aliás, o homicídio é a quebra do 6º mandamento, né? Qual é o 6º mandamento que Deus ordena para nós? Lembra aí. 6º mandamento: não matarás. É a quebra desse mandamento. Está lá em Êxodo 20, no verso 13. Êxodo 20, 13. Não matarás é o 6º mandamento. Preciso que a gente entenda que é complicado, às vezes é muito misterioso se aprofundar, mas Deus, Ele perdoa às vezes aquele que comete o homicídio por conta do arrependimento, mas daquele arrependimento verdadeiro. É complexo isso. Eu sei que ao falar isso as pessoas indagam, mas como assim? Se está ferindo o 6º mandamento, como que Ele perdoa? Porque as pessoas que aceitam a Jesus de todo o seu coração são perdoadas. Aí é Deus e o homicida, né? Ou aí é Deus e o suicida. Percebe? São coisas que vão além daquilo que a gente possa entender. Preste atenção, porque essa lista, as listas de quem não vai entrar no reino de Deus, essa lista, ela se refere principalmente às pessoas que são descrentes. Mas também se referem àquelas pessoas, e isso serve de aviso para quem é crente. Isso serve de aviso para quem é cristão. Jesus morreu, ressuscitou, porque tinha uma missão. Perdão. Essa missão qual era? Por que Jesus morreu e ressuscitou? Para que nós pudéssemos viver. Mas para que nós pudéssemos viver livre de qualquer pecado. Livre de qualquer pecado. Agora a gente não pode ficar sem rejeitar o pecado. Nós temos a certeza absoluta que após Jesus ter dado a sua vida por nós, nós temos que ter inclusive essa certeza de que nós temos a liberdade de não pecar. Podemos rejeitar o pecado. A gente pode viver de maneira a agradar a Deus, com a ajuda do seu Filho unigênito, Jesus. É Ele a principal peça-chave que nos leva à presença de Deus, e com a ajuda do Senhor Jesus, cada crente, cada ser humano, cada cristão é capaz de lutar contra o pecado em sua vida, não vivendo mais como quem está longe de Deus. Está aí, ó. As pessoas deixando as igrejas, apostasia. As pessoas
saindo da presença de Deus, o amor se esfriando. Mas é bom lembrar a você que o fruto do Espírito Santo é amor. O fruto do Espírito Santo, aleluias, é alegria, paz, paciência. O fruto do Espírito Santo é amabilidade, é bondade, é fidelidade. O fruto do Espírito Santo, saiba, irmãos, é mansidão e domínio próprio. Esse domínio próprio é imprescindível para que você lute contra as coisas ruins que tem e que oferece esse mundo. Ouvindo aquela história de Lázaro, o mendigo, e do rei, nós precisamos tirar um bom proveito. Sabe, às vezes a gente fala assim, poxa vida, por que a gente não tem nada, né? Tá aí uma pandemia, tem gente passando fome, não tem nem fubá para comer em casa. Depende da boa vontade de um vizinho, de um parente, de um desconhecido, de uma campanha qualquer. Aí a gente se esquece de uma coisa: vale mais as migalhas de Deus na nossa vida do que a riqueza ou a fartura vinda de Satanás. Ou seja, em outras palavras, vale mais o pouco com Deus. Lembra dessa passagem em que o mendigo Lázaro só comia das migalhas da mesa do rei que ele mandava? Mas Deus é tão justo que os dois morreram no mesmo tempo. Um foi para o inferno, o outro foi para junto de Abraão. Meus irmãos, é interessante, né? Como que a justiça de Deus, um era rico, o outro passava fome, comia os restos do rico, e quando morrem ambos, mudam-se as situações. Um vai para a glória de Deus, fica rico no espírito, rico de espírito, preenchido totalmente com o amor de Deus, e o outro vai para o inferno e suplica por uma migalha. Que migalha é essa? É quando ele diz para que Abraão deixasse o mendigo Lázaro pelo menos molhar a língua dele com uma gotinha, que ele pudesse descer ao inferno. Essa gotinha é a migalha. É a migalha que o rico, infelizmente, ficou ao ir para o inferno. Viu como que a justiça de Deus é feita? Não que Deus quisesse que o homem rico pagasse pelos pecados dele, não. Mas é assim. Por isso Deus nos dá a oportunidade de mudança. Quando você vê um crente falando da palavra de Deus, às vezes você fala, nossa, só fala besteira. Só crente vai para o céu. Não, que só crente vai para o céu nada. Às vezes Deus, na sua infinita misericórdia, acaba levando um ateu. Mas vai saber o que esse ateu pensou no seu último momento ou declarou a Deus. Vai saber se ele aceitou a Jesus no último minuto da vida dele. Vai saber se o crente cumpre os preceitos de Deus. Vai saber se o crente, por debaixo dos panos, não se prostitui, não é mentiroso, não é imoral, não é idólatra. Eu, por exemplo, meus irmãos, frequentei uma igreja onde no final do culto
ao invés de falarem sobre as bênçãos que Deus propiciou naquele culto, naquela noite, sabe o que alguns falavam? Sobre futebol. Como foi o jogo do time A, do time B, do time C. Isso a Bíblia considera como sendo idolatria. Entende? Porque não quer dizer nada a pessoa ser cristã, ser evangélica, frequentar uma denominação, se ela não seguir os preceitos de Deus, não vai conhecer a glória coisíssima nenhuma, amém? Dificilmente os irmãos vão ver um pastor falar sobre esse tema por medo de perder membros na sua igreja. Mas o nosso compromisso é com a verdade bíblica em nome de Jesus. Por isso, a partir de hoje, você tem o programa Eco Missionário, amém? Glórias a Deus, muito obrigado a todos vocês, obrigado Rosilda, um abraço aí para o nosso amigo Itamar de Paula, em Coatis, no estado do Rio, Márcio Gracinho, um abraço lá para o Júlio também, amigo do Márcio, deixa eu ver quem passou por aqui também. A Lívia, um grande abraço com Jesus, boa tarde, uma ótima Páscoa, Lívia, para você e para toda a sua família. Rita Padula, um abraço, uma boa tarde com Jesus neste domingo de Páscoa. Simone, Ana Lúcia, um abraço a todos vocês. Eco Missionário, porque nós temos a missão de falarmos a verdade de Deus. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. A paz. Eco Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações.